Leitura da Bíblia em um ano, dia 127. Hoje leremos 1 Samuel, capítulos 13 e 14, Salmos 126 e 2 Coríntios 6 e 7. 1 Samuel 13. Um ano reinara Saul em Israel. No segundo ano de seu reinado sobre o povo, escolheu para si 3.000 homens de Israel. Estavam com Saul 2.000 em Micamás e na região montanhosa de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. E despediu o resto do povo, cada um para sua casa. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estavam em Gibeá, o que os filisteus ouviram, pelo que Saul fez tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam isto, os hebreus. Todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez odioso aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, o povo em multidão como a areia que está à beira do mar. E subiram e acamparam em Micmás, ao oriente de Bet-Avém. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas e pelos buracos e pelos penhascos e pelos túmulos e pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e o povo que permaneceu com Saul, estavam este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmás, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. Forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu a Gilgal, a Gibeá de Benjamim. Logo Saul contou o povo, que se achava com ele cerca de 600 homens. Saul e Jonatas, seu filho, e o povo que se achava com eles, ficaram em Geba de Benjamim. Porém os filisteus se acamparam em Micmás. Os saqueadores saíram do campo dos filisteus em 3 tropas. Uma delas tomou o caminho de Ofra, a terra de Sual. Outra tomou o caminho de Bet-Horon, e a terceira o caminho a cavaleiro do vale de Zeboim, na direção do deserto. Ora, em toda a terra de Israel, nem um ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito: para que os hebreus não façam espada nem lança. Pelo que todo Israel tinha de descer aos filisteus para amolar a relha do seu arado e a sua enxada e o seu machado e a sua foice. Os filisteus cobravam dos israelitas 2 terços de siclo para amolar os fios das relhas e as enxadas
e 1/3 de ciclo para amolar os machados e aguilhadas. Sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada, nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém, se acharam com Saul e com Jonatas, seu filho. Saiu a guarnição dos filisteus ao desfiladeiro de Miquimás. 1 Samuel 14. Sucedeu que, um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: Vem, passamos a guarnição dos filisteus que está do outro lado. Porém, não o fez saber a seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira de Migrom, e o povo que estava com ele era cerca de 600 homens. Aías, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha íngreme, e do outro uma se chamava Bozés e a outra Siné. Uma delas se erguia ao norte, defronte de Miquimás, e a outra ao sul, defronte de Geba. Disse, pois, Jonatas a seu escudeiro: Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisso, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o seu escudeiro lhe disse: Faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha. Disse, pois, Jonatas: Eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Se nos disserem assim: Parai até que cheguemos a vós outros, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem: Subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos. Isto nos servirá de sinal. Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram estes: Eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que se tinham escondido. Os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro e disseram: Subi a nós, e nós vos daremos uma lição. Disse Jonatas ao escudeiro: Sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então trepou Jonatas de gatinhas e o seu escudeiro atrás, e os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Sucedeu esta primeira derrota em que Jonatas e o seu escudeiro mataram perto de 20 homens em cerca de meia geira de terra. Houve grande espanto no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores temeram, e até a terra se estremeceu, e tudo passou a ser um terror de Deus. Olharam as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se dissolvia, concorrendo uns para cá, outros para lá. Então disse Saul ao povo que estava com ele: Ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. Contaram, e eis que nem Jonatas, nem o seu escudeiro estava ali. Saul disse a Aias: Traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia ela estava com os filhos de Israel. Enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus crescia mais e mais, pelo que disse Saul ao sacerdote: Desiste de trazer a arca. Então Saul e todo o povo que estava com ele se ajuntaram e vieram à peleja. E a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Também com os filisteus, dantes havia hebreus, que subiram com eles ao arraial, e também estes se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Ouvindo, pois,
todos os homens de Israel que se esconderam pela região montanhosa de Efraim, que os filisteus fugiram, eles também os perseguiram de perto na peleja. Assim, livrou o Senhor a Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Avém. Estavam os homens de Israel angustiados naquele dia, porquanto Saul conjurava o povo, dizendo: Maldito o homem que comer pão antes de anoitecer, para que me vingue de meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de provar pão. Chegando o povo ao bosque, eis que corria mel, porque ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Jonatas, porém, não tinha ouvido quando seu pai conjurava o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão, e a molhou no favo de mel, e levando a mão à boca, tornaram a brilhar os seus olhos. Então respondeu um do povo: Teu pai conjurou solenemente o povo, que disse: Maldito o homem que hoje comer pão. Estava exausto o povo. Então disse Jonatas: Meu pai turbou a terra. Ora, vede como brilham os meus olhos por eu ter provado um pouco deste mel. Quanto mais, se o povo hoje tivesse comido livremente do que encontrou do despojo dos seus inimigos. Porém, desta vez não foi tão grande a derrota dos filisteus. Feriram, porém, aquele dia os filisteus, desde Miquimás até Aijalon. O povo se achava exausto em extremos, e lançando-se ao despojo, tomaram ovelhas, bois e bezerros, e os mataram no chão, e os comeram com sangue. Disto informaram a Saul, dizendo: Eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. Disse ele: Procedestes aleivosamente, rolai para aqui hoje uma grande pedra. Disse mais Saul: Espalhai-vos entre o povo e dizei-lhe: Cada um me traga o seu boi, a sua ovelha, e matai-os aqui e comei, e não pequeis contra o Senhor comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite, cada um o seu boi, de que já lançara a mão, e os mataram ali. Edificou Saul um altar ao Senhor. Este foi o primeiro altar que ele edificou. Disse mais Saul: Desçamos esta noite no encalço dos filisteus, e despojemo-los até o raiar do dia, e não deixemos de resto um homem sequer deles. E disseram: Faze tudo o que bem te parecer. Disse, porém, o sacerdote: Cheguemo-nos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo: Descerei no encalço dos filisteus, entregá-lo-ás nas mãos de Israel? Porém, aquele dia Deus não lhe respondeu. Então disse Saul: Chegai-vos para aqui todos os chefes do povo, e informai-vos, e vede qual o pecado que hoje se cometeu. Porque tão certo como vive o Senhor, que salva Israel, ainda que com meu filho Jonatas esteja a culpa, será morto. Porém nenhum de todo o povo lhe respondeu. Disse mais a todo Israel: Vós estareis de um lado, e eu e meu filho Jonatas do outro. Então disse o povo a Saul: Faze o que bem te parecer. Falou, pois, Saul ao Senhor, Deus de Israel: Mostra a verdade. Então Jonatas e Saul ficaram indicados por sorte, e o povo saiu livre. Disse Saul: Lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E foi indicado Jonatas. Disse então Saul a Jonatas: Declara-me o que fizeste. E Jonatas lhe disse: Tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis-me aqui, estou pronto para morrer. Então disse Saul: Deus me faça o que bem lhe aprouver. É certo que morrerás, Jonatas. Porém o povo disse a Saul: Morrerá Jonatas, que efetuou tamanha salvação em Israel. Tal não suceda. Tão certo como vive o Senhor,
não lhe há de cair no chão um só cabelo da cabeça, pois foi com Deus que fez isso hoje. Assim, o povo salvou a Jonatas para que não morresse. E Saul deixou de perseguir os filisteus, e estes se foram para a sua terra. Tendo Saul assumido o reinado de Israel, pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, os filhos de Amon e Edom, contra os reis de Zobá e os filisteus, e para onde quer que se voltava, era vitorioso. Houve-se varonilmente e feriu os amalequitas e libertou a Israel das mãos dos que o saqueavam. Os filhos de Saul eram Jonatas, Isvi e Malquizua. O nome de suas duas filhas eram a mais velha Merabe e a mais nova Mical. A mulher de Saul chamava-se Ainoã, filha de Aimaas. O nome do general do seu exército, Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis era pai de Saul, e Ner, pai de Abner, era filho de Abiel. Por todos os dias de Saul houve forte guerra contra os filisteus, pelo que Saul a todos os homens fortes e valentes que via os agregava a si. Salmo 126. Consolo para os que choram. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. 2 Coríntios 6. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o mistério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo, recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo, eis que vivemos como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, com justa retribuição, falo-vos como a filhos. Dilatai-vos também vós. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas?
Que harmonia entre Cristo e o maligno! Ou que união do crente com o incrédulo! Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários de Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios 7. Tendo, pois, ó amado, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Acolhei-vos em vosso coração. A ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estais em nosso coração, para juntos morrermos e vivermos. Muito grande é a minha franqueza para convosco, e muito me glorio. Por vossa causa, sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito, e não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de vossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte, porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. Em tudo destes provas de estardes inocentes nesse assunto. Portanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez mal, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta entre vós diante de Deus. Foi por isso que nos sentimos confortados, e acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recreado por todos vós. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado. Pelo contrário, como em tudo vos falamos com verdade, também a vossa exaltação na presença de Tito se verificou ser verdadeira, e o seu entranhável afeto cresce mais e mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos vós, de como o recebestes com temor e tremor. Alegro-me, porque em tudo posso confiar em vós.